e fala ao Eterno, diz assim: Eterno, fala comigo hoje, meu coração está à tua disposição. Fala a minha alma, me enche com a tua palavra, fala comigo, me exorta, me fortalece, me alimenta. Pai bendito, em nome do Cristo ressurreto, toma a dianteira, Senhor, desse momento da palavra. Sou apenas um vaso e quero que o Senhor me use. Não quero falar nada que não venha de Ti, Senhor, mas tudo que venha a ser falado aqui seja para a Tua glória, e que cada coração aqui presente seja uma terra boa, Senhor. Seja uma terra boa, e que os inimigos da Tua palavra caiam por terra agora. Tudo que possa impedir a ministração, o recebimento da Tua palavra, que o Senhor repreenda, e que o Senhor Deus traga um quebrantamento, traga entendimento, que Tua palavra seja pregada com poder e autoridade, no nome do nosso Salvador Yeshua, Senhor. E que essa palavra toque também no coração daqueles que vão assistir pelo YouTube, Senhor. Que eles sejam curados, que eles sejam alcançados pela Tua palavra, em o nome de Jesus. E você diz amém. E você vai aplaudir agora a palavra que nós vamos ler, porque ela é viva e eficaz, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então, verdadeiro cristão, querido, a primeira vez que os discípulos, ou alguns discípulos de Jesus, foram chamados de cristãos, está em Atos capítulo 11, verso 26. Foi em Antioquia. E ali, nesse momento eles não, coloca lá Atos 11, 26. E eu quero que você entenda, pessoal aí conversando, veja bem, quando o encontrou, ele o levou para Antioquia, e eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja, e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus, de Yeshua, foram chamados de cristãos. Veja bem, a palavra cristão, do grego é Christos, ou pequenos cristos. E provavelmente quem falou isso foi alguns romanos que moravam em Antioquia. E isso não foi um elogio, na verdade foi uma crítica, foi um apelido que colocaram. Chamaram os discípulos de cristão de uma forma pejorativa, gozação na nossa linguagem, tirar sarro, criticar. Mas tem um lado positivo aí também, porque eles quiseram criticar os discípulos também porque eles ouviram algo de Jesus nos discípulos. Falam como ele, se comportam como ele, cristãos. Quer dizer, eles estavam falando isso também, alegando que eles eram discípulos, quer dizer, que Jesus era mestre deles. E isso é positivo. Quantos estão me entendendo? E nós precisamos também ter esses traços. Por quê? Porque o que vai identificar o verdadeiro cristão não é frequentar uma igreja ou ser batizado nas águas, porque muitas igrejas, o que credencia uma pessoa, o que faz uma pessoa ser membro de uma igreja, outros vão até mais longe, membros do corpo de Cristo, quando eles são batizados nas águas. Mas o que vai identificar, o que vai caracterizar um verdadeiro cristão não é frequentar uma igreja.
e nem ser batizado nas águas. Mas, veja bem, a sua busca em parecer com Deus, a sua aparência, a sua semelhança em Cristo, com palavras e ações. Quando eu disse para você que eles são chamados de discípulos, porque não foi para criticar, mas é porque essas pessoas viam nele alguns traços, neles algo de Jesus. Quando as pessoas olham para a gente, que dizemos que somos cristãos, o que elas conseguem identificar na gente que é de Cristo? Não estou falando de semelhança, eu estou falando de palavras de semelhança física, ou de atributos divinos que tem no homem. Não estou falando disso. Eu estou falando de semelhança de palavras e de atitude, de ação. Quando falamos, quando agimos, será que conseguimos transmitir algo para as pessoas que arremete essas pessoas, nos arremete a Cristo? Que quando falamos e quando agimos, essas pessoas lembram de Cristo? Elas pessoas reconhecem que somos realmente cristãos? Como eu falei para você, você vai sair daqui hoje. Eu espero que eu consiga transmitir essa palavra de forma clara e sucinta. Tem um objetivo para que você saia daqui reconhecendo que é, ou se não for, trabalhar para ser. O verdadeiro cristão, querido, é uma das características. O verdadeiro cristão, ele ama, escute só, ajudar o próximo, e não se contamina com as coisas desse mundo. Amém? Eu vou ler novamente. O verdadeiro cristão, ele ama ajudar o próximo e não se contamina com as coisas desse mundo. Tiago capítulo 1, versos 27. Tiago 1, 27. Agora que eu estou percebendo que eu estou sem minha Bíblia aqui. Eu estou me tornando todo eletrônico. Só porque a Bíblia está no celular. Mas foi um vacilo, eu esqueci mesmo, agora que eu estou vendo. Tiago 1,7, o que é que diz aí? Tiago 1,27. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Amém? Bom, é a verdadeira religião, quer dizer, o verdadeiro cristão. O que forma a nossa religião, o cristianismo, é o cristão. Então, o verdadeiro cristianismo é aquele que se preocupa com as viúvas e os órfãos, e não se contamina com as coisas ruins desse mundo. Mas não é o que a gente tem visto. O que a gente tem visto muitos são cristãos se corrompendo, se sujando com as coisas sujas desse mundo, vendendo a sua identidade, o nome de Jesus, vendendo a sua salvação. Nós estamos me entendendo? Então, você lembra da parábola do bom samaritano? Que está em Lucas, mas não vamos ler não. Que está em Lucas capítulo 10, versos 25 ao 27.
É isso mesmo, Jesus? Está em Lucas 10. Eu vou tentar narrar aqui para você, mas não vamos ler não. Jesus contou uma história que em um certo caminho um homem foi assaltado, foi agredido e deixaram ali quase morto. E no mesmo caminho vem um sacerdote. E quando observa aquele homem no chão, moribundo, ele, na nossa linguagem, é que ele corta caminho, ele passa por longe e não dá assistência. E logo depois vem um levita, quer dizer, dois homens que ministram no altar, duas personagens que representam o altar do Senhor, que representam o povo de Deus. E o levita faz a mesma coisa. Mas depois vem um homem de Samaria, um homem samaritano, vê aquela situação, se compadece, cuida a princípio, ele dá as primeiras assistências para aquele homem ferido, leva para um local mais próximo e ali deixa ele na hospedaria, ainda deixa dinheiro para que o dono da hospedaria ele terminasse de cuidar, tratar daquele homem. E aí realmente, quem é de Deus? Por que Jesus usa um samaritano? Porque você vai ler no livro de João, capítulo 4, aquela conversa, aquele encontro de Jesus com a samaritana. E a samaritana, no começo da conversa, diz: como é que você pode, se é judeu falando com a samaritana? Você sabe que a gente não se entende? E havia realmente uma despeita dos judeus com os samaritanos. E os judeus, realmente, eles menosprezavam os samaritanos. Eles não tinham o samaritano como também um povo de Deus. Mas olha quem deu assistência. Olha quem foi o cristão: o samaritano. Às vezes acontece isso nos nossos dias. Pessoas batem na nossa porta, pessoas que cruzam o nosso caminho. E às vezes não é de longe, é de perto. E a gente fecha a porta, a gente se esquiva, a gente cria uma desculpa e perde a oportunidade de mostrar para o mundo de quem realmente nós somos e quem realmente nós somos. E queremos que as pessoas acreditem que somos cristãos vindo para a igreja, carregando uma Bíblia, recebendo um título de cristão, de crente. Mas olha, o nosso Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe quem é e quem não é. Mas é interessante que nos apresentemos como verdadeiros cristãos, porque quando fazemos isso, nós atraímos as pessoas para Jesus. Eu já falei isso em outras oportunidades aqui. E o que leva as pessoas a não acreditar no que pregamos são as nossas ações diferentes do que falamos. Porque falamos uma coisa e fazemos outra. E eu sei que você já ouviu por aí que nós somos a Bíblia que o mundo lê. A maioria das pessoas lá fora, elas nunca lê um capítulo da Bíblia. Mas quando elas querem conhecer a Deus, elas olham para dentro, alguém dentro da igreja. Elas olham para dentro da igreja. E quando as pessoas não querem se aproximar de Deus, antes elas já olharam para a igreja e não viram Deus na igreja. Quando alguém, em momento difícil, e ela busca um socorro no Senhor e vai para uma igreja, é porque ela viu algum sinal que aquele lugar é um lugar diferente. Não estou falando em estrutura física, mas no ajuntamento vira um sinal da presença de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver um sinal da presença de Deus na gente.
basta falar isso, mostrar com palavras, mas com atitudes. Amém? Quem pode aplaudir o Eterno bem forte? Aleluia. Outro sinal de um verdadeiro cristão. Porque olha só, o verdadeiro cristão não é um fanático, mas sim uma pessoa que crê em Cristo e decidiu obedecer e ser fiel a Ele até a morte, para receber a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o verdadeiro cristão, ele é obediente. E ele é obediente porque ele decidiu crer, e ele decidiu obedecer, e obedecer até a morte. O verdadeiro cristão não negocia a sua submissão a Deus. Ele não negocia a sua fé. Entenda, crer é uma questão de decisão, não é uma questão de imposição de Deus. Deus não se impõe para que as pessoas creiam. Deus, ele se mostra, ele se revela, ele chama para perto. Você lembra que quando Jesus, Yeshua, em Mateus 11, 28, quando ele diz: venham a mim os que estão cansados. O verdadeiro cristão, ele decide crer, e ele decide obedecer, e ele decide a ser fiel, mas não fiel por parte, não por, ele é todo, e Deus não vai aceitar que dividimos o nosso coração, que dividimos a nossa atenção. Você lembra que eu preguei aqui esses dias sobre honra? Honrar a Deus, assim como amar a Deus. O próprio Deus diz que Ele não divide a sua glória. E aonde nós estamos depositando o nosso coração? Para quem nós dedicamos a nossa atenção? O melhor de nós. O verdadeiro cristão, ele decide obedecer, honrar e ser fiel até a morte, porque ele está de olho na coroa da vida. Quantos querem receber a coroa da vida? Então decida obedecer, a ser fiel até a morte, porque a coroa da vida é para aqueles que vão ser fiéis até o fim. E não importa o que acontece ou o que acontecerá daqui para lá, ou até o final, seja fiel. Não negocie o seu caráter, não negocie a presença do Espírito Santo em você. Quantos estão me entendendo? Pois aplauda o Eterno, dá um glória a Deus aí. Não me espere pedir para você glorificar. Aleluia. Outra característica de um verdadeiro cristão: o verdadeiro cristão, assim que recebe a Cristo como seu Salvador, ele sofre uma grande transformação. Uma grande transformação, de mente principalmente, e de atitudes. A Bíblia vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. 8,36 vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O verdadeiro cristão, quando ele recebe Jesus como Salvador, ele passa por uma transformação espetacular. Ele passa por uma transformação inexplicável. Aqueles pensamentos de outrora já não existem mais. E o que passa pela sua mente é só fazer a vontade de Deus, é agradar o seu Senhor. E aquele que mentia já não mente mais. Aquele que era viciado, ele já não quer mais saber do vício.
aquele que vivia no erro, agora ele quer viver no certo, fazendo a coisa certa. E o apóstolo Paulo vai dizer: fale a verdade uns aos outros. Eu lembro no dia que eu aceitei Jesus, na verdade no dia que eu confirmei a minha decisão, os primeiros pensamentos quando eu vou saindo da igreja: rapaz, eu vou falar. Oi. Deixa eu ir pra carne, não, pelo amor de Deus, está tão bom. Então, o que eu estava falando mesmo? Quando eu me converti, e eu vou voltando para casa, pés, da igreja para casa. Você sabe o que é os primeiros pensamentos? O primeiro sentimento foi de que eu estava leve. Até uns momentos antes parecia que eu estava carregando o mundo nas minhas costas. E quando eu saio da igreja leve, a sensação de que eu estava flutuando. E assim que eu saio da igreja ali, sabe que era o meu pensamento? Agora eu vou ganhar muitas vidas para Jesus. Não tinha entendimento nenhum, mas a minha mente já não era mais a mesma. O Espírito Santo transformou a minha mente. Nunca mais fomos para a festa. E tudo aquilo que desagradava a Deus, que me afastava de Deus, acabou. Porque o Espírito que passou a habitar em mim, ele fez uma transformação na minha vida. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Quem era o apóstolo Paulo antes de ter um encontro com Jesus? Antes dele se converter mesmo. O apóstolo Paulo era um homem religioso, estudioso, dominador da palavra, teólogo, um dos melhores que essa terra já viu. Mas era um homem que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos. E ele vai para Damasco com autoridades dada pelos sacerdotes para prender algum cristão, caso encontrasse no seu caminho. Mas ali ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E lá, quando ele chega na cidade, ele já não persegue mais, e ele já começa a falar de Jesus, e ele passa a ser perseguido. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você aceitou Jesus como teu Salvador e nada mudou. Os teus desejos continuam o mesmo. O interesse pelas coisas desse mundo continua o mesmo. A vontade para as coisas desse mundo continua a mesma. Os teus pensamentos continuam o mesmo. As coisas do céu não são cogitadas no teu coração. Você não ama a santidade. Não há um desejo no teu coração por agradar a Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer, se converta antes que você morra. Porque quando alguém se converte a Jesus, ele sai desse plano físico, ele passa a ser um cidadão dos céus, ele passa a ser um estranho nessa terra, ele já não passa a ser mais bem-vindo a este mundo, porque esse mundo não tem mais nada que lhe interesse, e ele só quer as coisas do alto. Porque o verdadeiro cristão, ele bate de frente contra o sistema, contra o pecado, contra a imoralidade. Mas se você ainda é amante da imoralidade, deixa eu te dizer, você não tem o Espírito Santo. O que ainda está em você são espíritos do mal. É duro, mas é verdade.
É verdade. Se você diz que tem Jesus, mas você ainda adora Maria, mas você ainda se prostra diante de Maria, mas você ainda faz promessa a santos e a ídolos, você não é cristão. Você é um religioso que está se enganando e deixando ser enganado, porque o verdadeiro cristão, o coração dele está em Jesus, e para ele Jesus é o único mediador, intercessor. É Jesus de Nazaré na vida dele. Já vi, glória a Deus, já vi muitas pessoas dizendo que estão cristãos, mas aqui no Piauí sai para Santa Cruz de um Milagre para pregar promessa a um pedaço de madeira. Sai daqui para o Canidé, no Ceará, para pagar promessa a um ídolo. Por mais que essa pessoa tenha sido pura diante de Deus, não pode fazer mais nada por ninguém. E eu digo para você que vive assim: você não é cristão, você é um religioso, e que se morrer assim não terá salvação. O verdadeiro cristão, não. O seu coração, a sua mente está em Deus, porque ele foi transformado. Se você não foi transformado ainda, querido, deixa eu te dizer, você não é um verdadeiro cristão, você é um religioso. Outra característica: o verdadeiro cristão ama a casa do Senhor, e ele ama estar na casa do Senhor. Amém? Veja bem, João capítulo 2, verso 17. Vamos ler João 2,17. O que é que diz aí? Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Eterno, queima dentro de mim como fogo. Ah, se isso fosse verdade no coração daqueles que se dizem cristãos. Eu não estou te confrontando, a palavra. E quando a palavra nos confronta, é para nos transformar, é para nos alinhar com a vontade de Deus. Eu vou te perguntar, mas não me responda não, pelo amor de Deus, não diga nem amém. Eu quero que você fique em silêncio agora. Você ama realmente a casa de Deus? Não me responda não. Será que queima no nosso coração o amor como fogo pela casa de Deus? Isso aqui é uma casa de Deus, um lugar que consagramos para adorá-lo, para que Ele manifeste a sua presença, a sua graça. Quantos milagres já aconteceram aqui nesse lugar? Quantas vidas foram transformadas nesse lugar? Quantas respostas Deus deu para muitas pessoas nesse lugar? Aqui não tem bebida, não tem festa mundana. A gente vem para cá para adorar, para orar, para ler, para ouvir palavra. Então é um lugar santo. Embora o Eterno não more, porque não tem como, mas Ele se manifesta nesse lugar. E aonde Ele se manifesta é sagrado, é consagrado a Ele. E devemos amar e ter consciência que esse lugar é a casa de Deus. Mas o verdadeiro cristão, ele ama estar na casa de Deus. Salmo 122, o que é que diz lá, versos 1? Pega aí rapidinho, querido. Estou terminando. Vê se é isso, se eu não estou enganado. Fiquei alegre quando me disseram: vamos para onde? Vamos para onde? A casa do Senhor, a igreja, templo dos milagres, também é casa do Senhor. Qual é
o sentimento no teu coração na quarta, no domingo? Será que realmente nos alegramos? Será que esse é um momento de prazer? Eu digo para você, a maioria não. E vem porque é um religioso, vem às vezes porque tem um compromisso com o pastor, porque faz parte de um ministério, mas não há um amor verdadeiro, porque a gente troca esse momento, esse lugar por qualquer coisa nesse mundo. Eu digo para você, sem medo de errar, na face dessa terra não tem um lugar melhor e mais importante e mais santo do que a casa de Deus. Pode aplaudir. Não tem. Não tem. Eu já falei isso algumas vezes. Tem gente que parece que vem puxado pelas orelhas. Deveria ser mesmo. Parece que vem puxado pelos cabelos. Vem para a igreja com uma tristeza terrível. Parece que veio para um culto fúnebre. Não tem um discernimento do que é um lugar de adoração. Pergunte amanhã àqueles que não vieram para a igreja hoje, e você vai ouvir um dia, porque não deu tempo, porque eu fui fazer uma visita, porque eu fui um passeio, porque chegou alguém em casa, porque eu saí com a família. Nada disso justifica, nada disso substitui esse momento. Nós temos 7 dias na semana, nós temos 30 dias no mês. E desses 30 dias, para nós, é 4 domingos, 4 quarta-feira. E ainda a maioria não vela por isso. Ainda vai dizer que é cristão, ainda vai dizer que ama a Deus. Isso é triste. Se no teu coração não queima o amor pela casa de Deus, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Se esse lugar não te dá alegria, se esse lugar não te dá prazer, tem alguma coisa muito séria de errado em você. E eu posso assegurar que é a ausência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos leva para as coisas de Deus. Ele nos ensina a amar tudo que se diz Deus. Não estão me entendendo? E último, o verdadeiro cristão, ele é o sal e a luz desse mundo. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. E se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão ser pisado pelos homens. E vós sois a luz do mundo. Não se liga uma lâmpada e coloca debaixo de um velador. Você sabe o que é isso? Que o crente, o cristão, ele é bênção na vida das pessoas perdidas. Você sabe para que é que serve o sal? O sal é um tempero, para temperar, para dar gosto, para dar sabor. Quero. O cristão, quando chegar em algum lugar, em uma casa, em uma vida, em uma família que vive de sabor na vida, ele vem e tempera com a presença de Deus, com a paz de Cristo, com o amor que está no coração dele por pessoas. O verdadeiro cristão é aquele que se apresenta como uma solução e não problema. Ele é aquele que todos querem estar, que esteja por perto. A presença dele traz segurança e paz. O que ele fala é para edificar. Ele sempre aparece como uma solução, ou apresentando a solução. Ele não é um empecilho, ele não é uma pedra de tropeço, mas é aquele que vai trazer um norte, uma direção, uma palavra, e vai colocar essa vida, essa família no caminho certo.
Quantos estão me entendendo? O verdadeiro cristão, meu irmão, é Cristo na vida das pessoas. Veja onde Cristo chegou, Ele mudou o ambiente. Você lá no teu colégio, você é quem vai dar o verdadeiro sabor ali, lá na tua sala de aula, lá no teu trabalho. A empresa que você trabalha vai ser abençoada só por tua causa. Você sabia disso, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, o patrão pode ser ímpio como for, mas só pela presença desse cristão, dessa cristã ali, desse homem, dessa mulher presente naquela empresa, Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abençoou Babilônia por causa de Daniel. Deus abençoou o Egito por causa de José. Era um povo incrédulo. Não é à toa que o Eterno diz que aonde formos Ele vai estar presente, vai estar conosco. E se Deus está presente em algum lugar, tem que ter bênção. Então teu patrão pode não ser cristão, meu irmão, mas por causa de você, porque você é a luz, essa empresa vai prosperar, ela vai crescer, você vai prosperar lá dentro, você vai se sobressair, Deus será glorificado por tua causa. Entendeu? Você poderá não ter, lá no teu colégio você não ter a melhor nota, mas você será visto como um jovem de Deus, diferente. Essa menina é diferente, tem algo nela que é diferente. Esse menino é diferente, tem algo nele, porque quando ele fala, brota paz, há uma luz. Esses são os verdadeiros cristãos. Ou você é daquele tipo de gente, quando você vai se aproximando, as pessoas começam a ali falar baixinho, e cada um sai de fininho, porque não quer, porque a tua presença incomoda, porque o que você fala não tem proveito nenhum, porque você é chato de baixo, não chato por falar a palavra, mas você não tem o espírito da santidade, você não tem o espírito de Jesus, e você é apenas um religioso. O verdadeiro cristão é o sal dessa terra, é a luz desse mundo. Amém? Aplauda o Eterno bem forte, acompanhado com glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. O verdadeiro cristão, ele é Cristo na vida dos outros. Ele é aquele que cuida, que ama, que perdoa, que ama os seus inimigos. Seja um verdadeiro cristão, meu irmão, entregando sua vida para Jesus, deixando Ele te transformar, e Ele vai transformar a tua mente, tuas ações, e você vai crer e vai ser fiel a Ele até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Aleluia. Feche seus olhos.